Muito informalmente, muito improvisado, vamos bater papo aqui eu e o Thiaguinho. Qual é o tema, Thiago? Então vamos falar dos filmes de terror que marcaram vamos dizer, a nossa vida, assim. Vamos dizer que... Isso é sem memória ensaio, afetiva, hein? né? Memória afetiva sem De ensaio. sustos. De susto, no susto aqui, vamos lá. Qual é o seu filme de terror que traz uma memória afetiva? Alguns ali, eu vou citar. Opa. Primeiro, pra mim é o top, é o Iluminado. Iluminado, porra. E assim, que ele te dá esse ambiente de tensão. E na época que eu assisti o filme, assim, que ele não é pelo susto, mas é pela ambiência que, assim, você vai vendo aquele cara, o personagem Jack Nicholson surtando, assim, aos poucos, assim. Ele faz cara de louco, assim, é muito legal, né? Pra mim, ele é o melhor filme de terror porque ele não é o susto gratuito, ele é o que a gente chama de terror psicológico, né? Cara, eu vou falar um meu, que tem até uma historinha por trás disso. O Grito. Qual? O Grito. Ah, é do menininho, né? Não, uma mulher cabeluda. Tinha um cabelo. Não, mas esse é o chamado da Samara. Não. Era o Grito. Não, mas o Grito é do menininho ali, que é branquinho. Que é o... Vamos lá. Tá, então, mas vamos... Eu vou, não, sem problemas. Eu vou explicar por que o Grito, pra mim, teve uma historinha que eu achei legal. Em primeiro lugar, eu assisti o Grito. Eu acho que sozinho. E, cara, eu já era adulto, né? Talvez 30 e poucos anos, talvez 40. E eu fiquei com medo em assistir o Grito. E a gente tinha ido pro interior e um priminho meu, ele era criança, o Léo, aliás, um tremendaço de um músico que... Léo, você tá convocado para vir aqui falar no podcast. O Léo era molequinho ainda e a gente percebeu que ele tinha medo de filme de terror, tá, essas coisas. E a gente, no sítio, a gente fazia umas sessõezinhas de assistir filme. E, pô, vamos assistir o filme, tá? Todo mundo, vamos, o que vai passar? O Grito. Mas é o que tem o japonês ou pode ser um título parecido? Cara, porque o Léo hoje, que idade tem o Léo hoje, bebê? O japonês, tá, né? Então, o Léo, na época, talvez tivesse uns 10, 12 anos. E nós vamos assistir o quê? O Grito. E o Léo, mas o justo esse... Ele começou a ficar todo tímido e tal, não sei o quê. E a gente pôs o filme pra assistir. E era de dia. Então o moleque, ele ficava andando em volta da casa, mas sem entrar na sala onde a gente tava vendo o filme. Mas ele olhava pela janela. Assim, dava umas espiadinhas pela janela. Então, Léo, nós vamos assistir uma hora o Grito junto ainda, hein? Tem mais filme? Tem. Manda. Vamos lá. Eu vou citar um filme que eu acho bem tosco, que até a gente pode botar na lista ali do filme do Shyamalan, que eu e o Dimas, a gente quer fazer a lista dele. A lista do Shyamalan. Isso. Por incrível que pareça, não foi o Sexto Sentido, mas foi um filme que, assim, que me deu pesadelo, que é aquele o Fim dos Tempos. Você chegou a assistir? Fim dos Tempos era um filme de ET, não era? Não. Fim do Tempo, não. Esse é o Sinais. Fim dos Tempos é o seguinte... Existe alguma substância no ar, que foi emitido por plantas, que leva as pessoas a se matarem. Tá. Mas o filme, assim, como ele é desenvolvido, ele é tosquinho. Assim, ele é ruimzinho. É um ruim que eu gosto, entendeu? Ele não é bom, mas assim... Boa. Mas por que eu tô citando esse filme? Ele me deu pesadelo. Porque, sabe, por causa dessa história das pessoas do filme se matarem... Você não sabia quem era sei lá, um teu parente que estava na sua casa que tinha respirado esse mesmo veneno. Isso, então, e assim, é muito louco, porque as pessoas se jogavam dos prédios, se cortavam, então assim, se parar pra pensar, só que assim, o filme ficou muito mal feito, assim, tem cenas... tipo um filme de zumbi, que você nunca sabe quem é o zumbi que tá do teu lado, né, que tá se transformando. Como ele é mal desenvolvido, tem uma cena que é clássica, o Mark Wahlberg falando com a planta, pra planta não matar. Que é a planta que soltava esse veneno aí. E assim, e o jeito também como termina é muito simplista, entendeu? Mas eu entendo que ele fez referência àqueles filmes B dos anos 50, sabe? Sim. Que, tipo, não sei se lembra, Invasores de Corpos, lembra? Putz. Que trocaram. Então, mas
ele quis usar aquela pegada nos 50, só que, pô, no ano 2000 é outro tipo de linguagem. Então, ficou meio tosquinho. Mas, assim, o filme em si me deu pesadelo. Então, assim, por isso que eu botei nessa lista. Então, falando em pesadelo, um pouco nostálgico até, A Hora do Pesadelo. Ah, sim. Então, A Hora do Pesadelo, se a gente assiste hoje, o Fred Krueger, né, com aquelas facas que saem da mão dele, com aqueles dedos compridos, né? Hoje virou meio cômico, né? Virou cômico. A coisa é, na época a gente assistia com medo quando mas é o legal que ele invadiu 15? Os sonhos, né? Então, assim, era um monstro diferente, que tipo o Jason, ele aparecia do nada, o Halloween, então assim, vamos lá, ele era aquela metáfora de assim, ó, tome cuidado de não sair da rua porque o monstro pode pegar. Então, mas o Fred Krueger, a gente assistindo hoje, ele parece uma comédia. Uhum. E eu não entendo como que o mesmo filme que eu assisti tendo medo quando eu era moleque, hoje eu assisto e eu falo, cara, que filme bosta e engraçado. Uhum. Porque os próprios atores do filme, eu acho que ninguém tava levando aquilo a sério. Eu acho que nem no filme, nem na carreira. Eu nunca vi nenhum ator daquele filme. Não, teve atores desses filmes, até o Kevin Bacon, acho que fez o primeiro Jason, se não me engano. E o Fred Krueger, Jason, depois de um certo tempo que ele virou meio que essa comédia, eles também começaram a se apropriar disso e fazer as mortes mais absurdas, mais mirabolantes. Então ele virou de ser aquela coisa assustadora, e ele virou aquele gore cômico. Então virou um terrir, né? Sim, a gente torcia pelo Fred Krueger pra ele aparecer, pra ele causar um terror lá. E tem um do Fred Krueger, eu não me lembro, que já era quase metalinguagem, que se passava num set de filmagem e eles faziam aquela referência aos filmes de terror. Então se passava dentro de um bastidor de filme de terror. Inclusive o diretor do Fred Krueger é o mesmo do Pânico. Sabe, da trilogia Pânico. Agora tá no 6º, se eu não me engano. Então, mas a trilogia Pânico é interessante porque a metalinguagem sobre esse tipo de gênero, que é o slasher, né? Que é do cara que esfaqueia, que mata o outro, né? E só que fazendo a metalinguagem com o cinema, né? Os vícios, os clichês, né? E subvertir. Absurdo. Né? Cara, Pânico também, eu tô lembrando agora. É muito clichê. Muito clichê. Pânico foi um que a gente pode botar nessa lista, os 3, né? Depois teve 4. Filme ruim. Mas que marcou não, e os 3 são bons, porque os 3 é justamente essa questão mais, como é que se diz, da metalinguagem do cinema. Sim. Então ele é autoconsciente dos absurdos que tem nesses filmes de terror, a pessoa que não olha, tudo, então eles brincam com isso, ele tem um tom de humor, mas ao mesmo tempo ele reinventa o gênero, e durante o tempo depois veio, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana, então teve uma refrescada naquele gênero, até saturar de novo. O que é engraçado nisso, né, Thiago? Que se você for pensar em como a gente assistiu esse filme originalmente, como a gente assistiu nos tempos de hoje, como o filme sofreu uma metamorfose sem que o filme tenha sofrido nenhuma mudança. Sim. É a maneira como a gente percebe, né? Tanto é que o 3 é interessante, porque daí eu vi os bastidores, foi logo depois que teve aquele massacre em Columbine, né? Que foi o primeiro grande. Depois, claro, tiveram outros massacres em escola, mas eles tiveram que atenuar um pouco a violência e ser um pouquinho mais cartunesco para não dar a ideia às pessoas copiarem o negócio do filme, porque o filme eles mostravam pessoas que são influenciadas pelo filme terror acabam virando assassinos. Sabe o que eu tenho que assistir de novo? O Grito. Será que já rolou uma metamorfose nesse filme? Eu não achei assustador na época. Eu gostei do chamado. Engraçado. Tanto do original e do japonês. E o Grito não me pegou. Engraçado. Por algum motivo, o Grito me pegou. Que interessante, né? E eu honestamente, eu associava o filme O Grito com o cabelo da Samara. Acho que tem uma mulher no Grito, eu acho que tem uns uma banheira, isso, na banheira, exato. E tem um molequinho que é um molequinho assim, japonês, assim, bem pálido, assim, bem, sabe, jorrando água, assim. Mas o menino é mais cabuloso. Eu me lembro alguma coisa assim de cabelo e tal, mas eu acho que eu misturei as duas coisas, é verdade. Mas eu quero assistir de novo
para ver se eu metamorfei o grito, que antes me dava medo, da mesma forma que o Krueger, né, o Freddy Krueger. E será que hoje, eu assistindo de novo, vou enxergar aquilo como uma comédia? Pode ser, né? Que às vezes também a maneira como a gente enfrenta os medos. Até uma curiosidade do Harry Potter, né? Tem um feitiço, né, que do Harry Potter, que tem um monstro, que é o Ridículos. Transforma aquele monstro, aquela coisa meio que a pessoa tá com medo, em algo ridículo mesmo. A gente precisa perguntar pra bruxa, Ana Lúcia, se existe um feitiço desse. Ela que a gente tem que fazer um episódio especial de Harry Potter com ela. A gente vai fazer, pô, sem dúvida. Outro filme marcante na minha vida, falando em nostalgia, né? Foi... oh, meu Deus. O Exorcista. O Exorcista, sim. Mas na época que eu assisti, já não tinha o mesmo impacto. É verdade. Mas foi muito bom, assim, a história é muito bem desenvolvida. Talvez me pegou pelo roteiro, não pelo susto em si. Então, eu assisti novamente o Exorcista há poucos anos, mas eu vou te contar por que me marcou o Exorcista. Meu irmão caçula era pequeno e ele assistiu o filme Exorcista e ele ficou com tanto medo desse filme que ele passou a ter medo de ficar em ambiente sozinho. Então ele não queria mais tomar banho sozinho, não queria ir pro quarto sozinho para dormir. Ele passou a depender de alguém estar com ele para tudo. E o trauma foi tão grande nesse meu irmão, né, que depois de adulto, ele comprou a trilogia Exorcista para assistir inteiro. Eu só assisti até o 2. Então ele assistiu eu acho que foi uma trilogia. Não, né? Aliás, depois teve o início, tudo. Agora já tem outras continuações que eu não vi mais. Mas eu acho que ele comprou o kit, a caixa do Exorcista em DVD. Ele assistiu tudo. E depois de ter assistido, ele comentou com a gente: até hoje eu não entendo por que naquela época eu tive medo. De tão tosco que é o filme, né? Eu mesmo assisti o Exorcista e não me causou nenhum espanto. Eu assisti há alguns anos. Será que o filme metamorfoseou? Agora tem um recente que, na minha opinião, acho que é um dos filmes de terror mais quentes, impactantes, assim, que tipo, eu vi no cinema. E o mais legal, eu vi assim, tipo, de cabeça aberta, li pouco da sinopse. Me parece ser interessante. E foi além da minha expectativa, que é o Midsommar. Já viu? Midsommar? Não vi. Muito interessante, que assim, ele é dessa leva de terror psicológico. É o Ari Aster que fez o Hereditário. O Hereditário até acho ok, mas não me pegou tanto assim. Eu acho muito bom, ele tem umas viradas interessantes, é um filme muito bem feito. Mas o Midsommar me pegou de uma maneira, porque assim, é o filme que eles abordam a ida de um grupo de universitários numa comunidade celta, assim, num ponto lá da Europa, né? Tá. Aí eu acho que é um nórdico, né? E tem esse cara que faz parte desse grupo universitário que leva esses amigos. E a protagonista é namorada de um desses universitários e ela acabou de ver que a irmã mais nova se matou, né? E levou os pais juntos, tipo, botou a garagem do carro ligado, o cara fechou a casa, tudo. Ela morreu e matou os pais também. Intoxicada por CO2. Então, assim, aí imagina, ela tá nesse trauma e ela tá indo para essa comunidade para superar esse trauma. Só que é uma outra armadilha. Por quê? Vamos dizer que é uma seita, né? Eles fazem sacrifícios humanos. Sabe aqueles época da primavera, do cultivo? Então, eles... Não chega a ser um spoiler, mas assim, eles atraem as pessoas pro sacrifício desse festival, né, da primavera. Traz pra festa, o cara chega lá e ele é a cereja do bolo. E assim, a maneira como o filme é bem desenvolvido, assim, além da brutalidade da morte, ele tem um teor de real, sabe? Que assim, poderia acontecer com uma pessoa normal, entendeu? Com várias seitas, né, que existem hoje, né?
Sim, a gente ouve umas lendas urbanas que o cara arrumou uma namorada numa festa, depois ele acorda e leva numa banheira e ele tá todo cheio de gelo. E tem um bilhete lá falando, você tem 10 minutos para ligar pra ambulância. Mas assim, não é nesse nível. Tipo, aí o sacrifício, inclusive, eles mostram de maneira gráfica, né? Entendi. Mas o que eu quero dizer assim, é o cara ser enganado sim. Pra ir numa festa, no caso do Midsommar. O exemplo que eu dei é um cara que foi enganado pra ir pro motel com uma mulher. História real, né? E a gente não sabe se é real ou se é lenda urbana, né, Thiago? Mas a gente ouviu muitas vezes essa história, então, quando conta uma mentira muitas vezes, né, ela vira verdade. Mas é isso, é parecida a história. O cara não foi pra um sacrifício, mas tiraram os 2 rins dele, né? Bela promessa, né? E tá tendo essa leva de filmes que assim, que não é o terror pelo susto, mas o terror pela essa coisa do pode acontecer e até explorar o medo mais primário, né? Vou dar isto poderia acontecer de verdade com você. Né? Ou até às vezes tem uma questão sobrenatural, mas vou dar um exemplo agora rapidinho, o Babadook, que é de um monstro que está assombrando a casa de uma mulher solteira que tem um filho ela é mãe solteira. Só que depois você vai entender, não chega sem spoiler, mas assim, o Babadook é uma alegoria para depressão. Opa! Então assim, ele é um monstro, você entende? Ele não tem o susto gratuito, mas você entende que ele causa esse dano psicológico na mulher. O nome do filme é? O Babadook. O Babadook. Esses filmes a gente assiste em que plataformas? O Babadook tinha na Netflix, agora não sei onde está. Muito bom. Galera, alguns filmes a gente não planejou essa conversa. Eu acho que rolou legal. Tem vários filmes. Você está gostando desse formato de lista ou você quer um formato mais aprofundado para discutir os filmes mais... Manda aí o formato. O que você quer? Comédia? Que drama? Romance? Manda aqui no comentário. Pode endereçar direto pro Thiaguinho, que é ele que vai fazer, hein? Ou mande seu filme favorito, né? Que eu vou melhor secar ainda. O filme, né? Fazer uma análise mais aprofundada. Vamos arregaçar com o filme, é isso aí. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Thiago. Valeu. Valeu por mais um. Até mais, pessoal. Até.